Corra atrás dos seus sonhos. É uma das frases mais ouvidas nas cerimônias de formatura. Já a escutei dezenas de vezes, tanto como estudante quanto como professora. Aposto que pelo menos a metade de todos os oradores, talvez mais, enfatizam a importância de se gostar daquilo que se faz. Uma coisa muito comum de ouvir quando está conversando com as pessoas de sucesso é adoro o que eu faço. Cada pessoa trata isso de uma maneira. Muitas vezes dizem apenas adoro o que faço, mas também falam coisas como tenho muita sorte, acordo todas as manhãs ansioso pelo meu trabalho. Não vejo a hora de chegar ao escritório. Não vejo a hora de pôr em prática o próximo projeto. Essas pessoas fazem as coisas não por obrigação ou por ter lucro. Será que é isso que difere quem tem sucesso e quem não vai ter essa tal de sorte? É isso que iremos ver no resumo de hoje. Então, querido leitor, pegue o seu café e vamos juntos em mais um resumo inteligente. Se você ainda não viu a primeira parte desse resumo, minha indicação é que você vá lá, ouça a primeira parte e depois venha para a segunda parte, para que você consiga ter uma melhor compreensão e muitos insights através desses ensinamentos. O link da parte 1 está na descrição desse vídeo. Corra atrás dos seus sonhos não foi a mensagem que eu ouvi ao longo da minha infância e juventude. Na verdade, o que me diziam era que a realidade prática da sobrevivência no mundo real era muito mais importante do que uma jovem super protegida, como eu podia imaginar. Fui avisada que acalentar os sonhos idealistas como descobrir uma coisa que eu ame podia ser o caminho certo para a pobreza e a desilusão. Preveniram-me de que certos trabalhos, como o de médico, eram ao mesmo tempo bem remunerados e prestigiados, e que essas coisas de longo prazo importariam mais do que supunha naquele momento. Como você deve ter imaginado, a pessoa que me deu esse conselho foi meu pai. Então, como você se tornou químico? Perguntei a ele certa vez. Porque meu pai recomendou, respondeu ele, sem um pingo de ressentimento. Quando eu era criança, minha matéria preferida era história. Ele então explicou que gostava de matemática e ciências também, mas que na verdade não teve escolha quando chegou o momento de ir para a faculdade. A família tinha uma empresa de tecidos e o meu avô mandava cada um dos filhos estudar uma técnica importante para as várias etapas da produção têxtil. Nossa atividade precisa de um químico, não de um historiador. Assim, ele ouviu do meu avô. O quão ridículo é aconselhar um jovem a fazer aquilo que amam? Na última década, os cientistas que estudam interesses chegaram a uma resposta definitiva. Em primeiro lugar, estudos mostram que as pessoas ficam muito mais satisfeitas com o trabalho quando elas fazem algo que coincida com os seus interesses pessoais. Essa é a conclusão de uma meta-análise que reuniu dados de quase 100 pesquisas para analisar trabalhadores adultos de praticamente todas as profissões possíveis. Por exemplo, pessoas que gostam de pensar sobre ideias abstratas não ficam felizes administrando as minúcias de um projeto complexos de logística. Eles prefeririam resolver problemas matemáticos. E aqueles que gostam de interagir com outras pessoas não são felizes trabalhando sozinhos no computador o dia inteiro. Seria muito melhor que trabalhassem em vendas ou fossem professores. E mais pessoas cujos trabalhos coincidem com os seus interesses pessoais, em geral, são mais contentes com a vida como um todo. Em segundo lugar, as pessoas apresentam um melhor desempenho no trabalho
quando fazem o que lhes interessa. É claro que você não vai conseguir um emprego fazendo apenas aquilo que você gosta. Não seria possível você ganhar a vida jogando videogame, mesmo que você seja ótimo nisso. E há muita gente no mundo que não pode ter o luxo de escolher entre uma grande variedade de opções profissionais. Queira-se ou não, existem limites reais às escolhas que podem fazer para ganhar a vida. Embora seja ingênuo pensar que somos capazes de adorar cada minuto da nossa profissão, eu acredito nos milhares de dados dessas meta-análises que confirmam a suposição intuitiva de que o interesse pessoal importa. Ninguém se interessa por tudo, e todos se interessam por alguma coisa. Por isso, unir o seu trabalho àquilo que mais atrai sua atenção é sim uma boa ideia. Pode não garantir felicidade e sucesso, mas com certeza é um passo nesse sentido. Dito isso, não acredito que os jovens em geral precisem de incentivo para correr atrás dos seus sonhos. A maior parte deles faria exatamente isso num piscar de olhos, se tivessem uma paixão dominante. Se algum dia eu for convidada a fazer um discurso de formatura, vou começar com o seguinte conselho: cultive uma paixão. E vou passar o resto do tempo tentando mudar mentes jovens a respeito de como isso de fato acontece. Embora se possa invejar aqueles que adoram o que fazem, não se deve supor que eles tenham partido de um ponto muito mais avançado do que as outras pessoas. O mais provável é que tenham levado algum tempo imaginando o que queriam fazer da vida. Os palestrantes que discursam em cerimônias de formatura costumam afirmar, sobre a sua vocação, que não conseguem se ver fazendo outra coisa. Mas, na verdade, houve um tempo em que eles conseguiam. Meu colega Bari ofereceu conselhos a jovens ansiosos há muito mais tempo do que eu. Para Bari, o que impede muitos jovens de desenvolver um interesse sério por uma carreira são as expectativas pouco realistas. É o mesmo problema que muitos jovens enfrentam para encontrar um parceiro na vida amorosa. Assim diz ele. Querem uma pessoa atraente, inteligente, legal, simpática, atenciosa e divertida. Mas experimente dizer a um cara de 20 anos que é impossível encontrar uma pessoa tão perfeita em todos os aspectos. Ele nem vai ouvir você. Ele vai insistir na perfeição. Mas é a sua esposa maravilhosa, Mirna? Perguntei a ele. Ela é mesmo maravilhosa. Mais do que eu, com certeza. Mas é perfeita? É a única pessoa com quem eu poderia ter uma vida feliz? E eu sou o único homem do mundo com quem ela poderia manter um ótimo casamento? Eu acho que não. Um problema parecido, afirma Bari, é o mito segundo o qual apaixonar-se por uma profissão deve ser o tiro e queda. Em muitas coisas, as sutilezas e alegrias só aparecem depois de algum tempo, depois de nós nos debruçarmos sobre elas. Há muitas coisas que parecem desinteressantes e superficiais, até começarmos a fazê-las. Depois de algum tempo, entendemos que essas coisas têm muitas facetas que não conhecíamos de início, e nunca poderíamos resolver totalmente o problema ou entendê-lo de fato. Isso exige dedicação. As pesquisas científicas sobre a evolução dos interesses trouxeram à luz descobertas importantes, mas acho que, infelizmente, em geral esses fatos básicos não são compreendidos. Quando pensa em paixão, a maior parte das pessoas imagina uma descoberta repentina e definitiva, o mergulho naquele primeiro torneio de natação,
com a certeza de que um dia vai ser campeão olímpico. Terminar de ler O Apanhador no campo de centeio e compreender que o seu destino é ser escritor. Mas o primeiro encontro com aquilo que pode vir a ser uma paixão para a sua vida inteira é exatamente isso: a cena de abertura de uma narrativa muito mais longa e menos dramática. Ao rapaz de 30 e poucos anos, que tem um interesse efêmero por tudo e sem direção profissional, eis o que a ciência tem a dizer. A paixão pelo trabalho tem um pouco de descoberta, seguido de muito desenvolvimento e uma vida inteira de aprofundamento. Deixe-me explicar. Em primeiro lugar, em geral, é cedo demais sabermos o que vamos ser na vida adulta quando somos crianças. Estudos longitudinais que acompanharam milhares de pessoas ao longo do tempo mostram que a maior parte das pessoas só começa a gravitar na direção de certos interesses vocacionais e a se distanciar de outros no fim do ensino fundamental. Em segundo lugar, os interesses não são descobertos por meio de introspecção. Pelo contrário, são acionados por interações com o mundo à sua volta. O processo de descoberta de um interesse pode ser confuso, errático e ineficaz, porque não se pode prever o que vai chamar a nossa atenção. Você pode simplesmente querer gostar de certas coisas. Como afirma Jeff Bezos, um dos maiores erros que as pessoas cometem é tentar se forçar a cultivar o interesse. Sem experimentação, não se pode determinar quais interesses vão permanecer. Em terceiro lugar, o que se segue à descoberta inicial de um interesse é um período muito mais longo e cada vez mais proativo do desenvolvimento desses interesses. O importante é que a ativação inicial de um novo interesse seja seguida de contatos posteriores que reativem e despertem de novo a sua atenção, várias vezes seguidas. Os interesses, eles se desenvolvem quando há um grupo de pessoas que o incentivam, como seus pais, professores, treinadores ou colegas, porque os outros são tão importantes nesse processo. Em primeiro lugar, eles nos dão o estímulo e as informações essenciais para que gostemos de alguma coisa cada vez mais. E também porque, de uma maneira mais evidente, o retorno positivo nos faz sentir felizes, competentes e seguros. Será mesmo um saco que as paixões não cheguem a nós de uma só vez, como epifanias, sem que precisamos desenvolvê-las ativamente? Talvez. Mas a realidade é que os nossos primeiros interesses, frágeis e mal definidos, precisam ser cultivados e refinados com energia durante anos. Se você quer correr atrás da sua paixão, mas ainda não a escolheu, deve começar do começo, a descoberta. Faça algumas perguntas a si mesmo. Sobre o que eu gosto de pensar? Por onde a minha mente divaga? A que eu dou importância de verdade? O que é mais importante para mim? Como eu gosto de passar o meu tempo? E por outro lado, o que acho absolutamente insuportável? Se for difícil responder a essas perguntas, tente lembrar dos seus tempos de adolescente, a etapa da vida em que normalmente surgem os interesses vocacionais. Assim que tiver um caminho em mente, você deve despertar os seus interesses incipientes. A melhor maneira de fazer isso é sair pelo mundo e fazer alguma coisa. Experimente, tente. Com certeza você vai aprender muito mais do que ficar parado. Comece com as respostas sobre as quais tem certeza e continue a partir delas. Mesmo que os seus interesses estejam pouco definidos,
a coisa que você sabe que detestaria fazer para ganhar a vida, e algumas que parecem mais promissoras. Isso já é um começo. Se por outro lado, você já tem uma boa ideia do que gostaria de fazer pelo resto da vida, é hora de desenvolver esse interesse. Depois da descoberta, vem o desenvolvimento. Lembre-se de que os interesses precisam ser ativados repetidamente. Descubra maneiras de despertá-los e tenha paciência. O desenvolvimento de interesses, ele toma tempo. Procure pessoas que têm os mesmos interesses que os seus. Aproxime-se de um mentor estimulante. Seja qual for a sua idade, com o tempo, o seu papel de aprendiz se torna mais ativo e mais informado. Ao longo dos anos, os seus conhecimentos e as suas habilidades aumentarão, e com eles, sua segurança e a curiosidade de saber mais. Numa das minhas pesquisas, eu descobri que as crianças mais determinadas que participavam da competição nacional de soletração treinavam mais do que os seus concorrentes que tinham menos garra. Essas horas de treino extra, por sua vez, explicavam o desempenho superior na competição final. Ao mesmo tempo, tem muita gente que acumulou décadas de experiência no trabalho, mas mesmo assim parece estagnada num nível medíocre de competição. Pense nisso. Conhece alguma pessoa que passou muito tempo fazendo a mesma coisa, talvez a vida profissional inteira, e o máximo que se pode dizer da sua competência é que ela é mais ou menos boa e não merece ser demitida? A palavra japonesa Kaizen significa não ceder à estagnação do desenvolvimento. A tradução literal do termo é aperfeiçoamento contínuo. Depois de entrevistar dezenas de modelos de garra, eu posso afirmar que todos eles transpiravam Kaizen, sem nenhuma exceção. Da mesma forma, em suas entrevistas com pessoas incrivelmente bem-sucedidas, a jornalista Hesler Lansey observou que todas elas manifestavam o desejo de superar o seu nível já notável de competência. Um ator diria: posso nunca mais desempenhar um papel à perfeição, mas quero fazê-lo dentro do possível. A cada papel, quero trazer algo novo, quero me aperfeiçoar. Um escritor diria: quero que cada livro seja melhor que o anterior. É um desejo contínuo de se aprimorar. Não se trata de olhar para trás com insatisfação. Trata-se de olhar para frente e querer crescer. Minhas pesquisas me fazem pensar que talvez a garra não envolva apenas a quantidade de tempo dedicado ao interesse, mas também a qualidade desse tempo. Não apenas dedicar mais tempo à prática, mas também dedicar um tempo melhor. Eis como os grandes praticam. Em primeiro lugar, fixam uma meta ambiciosa, focando em um aspecto específico do desempenho geral. Em vez de se ater àquilo que fazem bem, os campeões tentam combater os pontos fracos específicos. Buscam por vontade própria desafios que ainda não conseguem superar. Assim que possível, os notáveis procuram avidamente algum retorno para o seu desempenho. Em geral, grande parte desse retorno é negativo. Isso significa que os notáveis se interessam mais pelo que fizeram errado para poder se corrigir do que pelo que fizeram certo. Depois, os notáveis fazem a mesma coisa uma porção de vezes, até dominarem de fato aquilo que se propuseram a fazer. Até que o antes era uma luta a ser executada com fluência e sem falhas. Até que a incompetência consciente se transforme em uma competência inconsciente. Os princípios que norteiam a prática disciplinada são simples.
Uma meta ambiciosa claramente definida. 2. Concentração e dedicação totais. 3. Feedback imediato e informativo. 4. Repetição com reflexão e aprimoramento. A minha sugestão para aproveitar o máximo a prática disciplinada: faça dela um hábito na sua vida. Com isso, quero dizer que você deve descobrir quando e onde se sente mais à vontade para realizar a prática disciplinada. Feita a escolha, dedique-se à prática disciplinada nessas condições todos os dias. Por quê? Porque a rotina é muito bem-vinda no quando se tem que fazer algo difícil. Pesquisas mostram que quando você tem o hábito de praticar a mesma hora e no mesmo lugar todos os dias, dificilmente você precisa pensar em começar. Você vai e faz. A rotina da escritora Maya Angelou era levantar, tomar um café com o marido, para então, lá pelas 7 da manhã, fechar-se num minúsculo quarto de hotel, sem nenhuma distração, até as 2 da tarde. Depois de algum tempo praticando na mesma hora e no mesmo lugar, a atividade que antes exigia uma decisão consciente para ser iniciada tornou-se automática. Não existe ser humano mais infeliz, assim diz William James, do que aquele para quem o começo de cada pequena tarefa deve ser decidido novamente a cada dia. Minha terceira sugestão para extrair o máximo de proveito da prática disciplinada é mudar o modo como você a vivencia. A prática disciplinada passa por uma sensação magnífica. Se você tentar, pode aprender a curtir o desafio em vez de ter medo dele. Pode fazer tudo o que deve durante a prática disciplinada. O objetivo claro, feedback. Tudo. E ao mesmo tempo é se sentir ótimo. Trata-se apenas de consciência imediata, sem julgamentos. Quando você se liberta do julgamento, chega ao ponto de desfrutar o desafio. Observe um bebê tentando se sentar ou aprendendo a andar. Você verá um erro depois do outro, fracasso atrás de fracasso, muita dificuldade maior que habilidade, muita concentração, muito feedback, muito aprendizado. E do ponto de vista emocional, bem, eles são novos demais para que possam perguntar. Mas as crianças pequenas não parecem torturadas por tentar fazer coisas que ainda não conseguem. E então, alguma coisa muda. Segundo Helena e Débora, mais ou menos na época em que as crianças entram para o jardim da infância, elas começam a notar que os seus erros inspiram certas reações aos adultos. Que reações? Franzimos a testa, enrubescemos um pouco, vamos logo mostrando aos pequenos que eles estão fazendo alguma coisa errada. E o que estamos ensinando ao fazer isso? Constrangimento, medo e vergonha. E é exatamente o que acontece quando somos adultos. Com técnicos, pais, amigos e meios de comunicação. Com eles, nós aprendemos que errar é ruim. Por isso, se protegem e não queremos mais arriscar e dar o melhor de nós. A vergonha não ajuda a melhorar nada. Precisamos aprender a errar. O interesse é uma fonte de paixão. O propósito, a intenção de contribuir com o bem-estar de outras pessoas é outra. As paixões maduras das pessoas que têm garra, elas dependem de ambas, de interesse e de paixão. A sequência mais comum é começar com o interesse próprio, adotar uma prática individual disciplinada e, por fim, integrar esse trabalho com o propósito centrado em outras pessoas.
O antigo ditado japonês diz: cair 7 vezes, levantar 8. Se um dia eu fizesse uma tatuagem, eu escolheria essas palavras para gravar na minha pele. O que é esperança? Uma forma de esperança é a expectativa de que amanhã será um dia melhor do que hoje. É o tipo de esperança que nos faz desejar um dia mais ensolarado ou um caminho mais suave pela frente. Chega sem o peso da responsabilidade. Cabe ao universo fazer as coisas melhorarem. A garra depende de outro tipo de esperança. Ela repousa sobre a expectativa de que o nosso esforço pode melhorar o futuro. Tenho a sensação de que amanhã será um dia melhor, é diferente de estou decidido a fazer de amanhã um dia melhor. A esperança das pessoas que têm garra nada tem a ver com a sorte e tudo tem a ver com levantar-se de novo. A partir de um teste, foi confirmado que, comparado aos otimistas, os pessimistas são mais propensos a sofrer de depressão e ansiedade. Além disso, os otimistas se saem melhor em esferas não diretamente relacionadas à saúde mental. Por exemplo, os universitários otimistas, em geral, têm notas melhores e abandonam a faculdade com menos frequência do que os pessimistas. Jovens otimistas permanecem mais saudáveis ao chegar à meia-idade e vivem mais do que os pessimistas. Os otimistas são mais satisfeitos com os seus casamentos. A terapia cognitivo-comportamental, que visa tratar a depressão e outras doenças psíquicas, ajudando os pacientes a pensar de modo mais objetivo e a se comportar de um modo mais saudável, ela mostra que, quaisquer que tenham sido os nossos sofrimentos na infância, podemos aprender a observar o nosso monólogo interior negativo e a mudar os nossos comportamentos desajustados. Como qualquer outra habilidade, podemos treinar interpretando o que está acontecendo conosco e reagindo como uma pessoa otimista reagiria. A língua é um meio de cultivar esperança, mas modelar uma mentalidade de crescimento pode ser ainda mais importante, demonstrando por meio de nossas ações. Uma mentalidade rígida a respeito da própria capacidade leva à explicação pessimista sobre a adversidade que, por sua vez, levam tanto a desistir diante das dificuldades quanto a evitá-las por antecipação. Em comparação, uma mentalidade de crescimento leva a modos otimistas de explicar a adversidade, o que, por sua vez, leva à perseverança e à busca de novos desafios, que, em última instância, farão de você uma pessoa mais forte. Minha recomendação para você é que ensine a si mesmo a ter esperança e dar cada passo de sequência acima e se perguntar: o que posso fazer para impulsionar este passo? Quer percebamos ou não, a cultura em que vivemos e com a qual nos identificamos molda quase todos os aspectos do nosso ser. Por cultura, refiro-me menos às fronteiras geográficas e políticas que dividem os povos do que às fronteiras psicológicas invisíveis que separam um nós de um eles. Em essência, a cultura é definida pelas normas e valores comuns de grupos de pessoas. Em outras palavras, existe uma cultura distinta sempre que um grupo de pessoas forma um consenso sobre como se faz determinadas coisas e o porquê se faz. Em relação à maneira como o resto do mundo atua, quanto mais nítido for o contraste, maior serão os vínculos entre aqueles que formam o chamado in-group, na linguagem da psicologia. Como alguém descobre que faz parte de uma cultura
que, num sentido muito real, passou a fazer parte da pessoa? Quando se adota uma cultura e se estabelece uma lealdade categórica com aquele grupo. Não se pode ser meio que um torcedor dos Yankees ou meio que um admirador do West Point. Ou se é um ou não se é. Só se pode estar dentro de um grupo ou fora dele. Usa-se um substantivo e não somente um adjetivo ou um verbo para nomear a participação. Na verdade, muita coisa depende do grupo ao qual uma pessoa se liga. O principal ponto sobre a cultura e garra é o seguinte: se você quer ter mais garra, procure uma cultura com alto grau de garra e adote-a. Se você é um líder e quer que as pessoas em sua organização tenham mais garra, crie uma cultura de garra. Não são os efeitos de curto prazo da adequação que se entusiasmam em relação ao poder da cultura para influenciar a garra. O que mais me empolga é a ideia de que, em longo prazo, a cultura tem o poder de moldar a nossa identidade. Com o tempo e nas circunstâncias certas, as normas e os valores do grupo a que pertencemos tornam-se nossos. Nós os internalizamos, passam a ser parte de nós. Nosso jeito de fazer as coisas aqui torna-se o jeito certo de fazer as coisas. A identidade influencia todos os aspectos da nossa personalidade, mas tem relevância especial para a garra. Com frequência, as decisões importantes que tomamos, com ou sem garra, levantar e sacudir a poeira mais uma vez, aguentar as pontas até o final de um verão tórrido e exaustivo, correr 8 quilômetros com os nossos companheiros de equipe quando gostaríamos de correr só 5. São mais uma questão de identidade do que de qualquer outra coisa. Com frequência, nossa paixão e nossa perseverança não provém de uma análise fria e calculada dos custos e benefícios. A fonte da nossa força é a pessoa que sabemos que somos. De gênio você não tem nada, dizia o meu pai quando eu era pequena. Hoje eu entendo que ele estava falando tanto para si mesmo quanto para mim. Se definirmos genialidade com a capacidade de realizar grandes coisas na vida e sem esforço, nesse caso ele tinha razão. Não sou genial, nem ele. Mas, se nós definirmos genialidade como trabalhar rumo à excelência, sem parar e com todas as fibras do seu ser, nesse caso, meu pai é um gênio, como também eu sou. E provavelmente você também é. E assim, nós finalizamos a parte 2 do resumo do livro Garra, uma leitura inspiradora que nos mostra que o verdadeiro sucesso não vem apenas do talento, mas da combinação entre paixão, propósito e persistência. A garra é o que nos faz continuar, mesmo quando tudo parece difícil. E é isso que diferencia quem sonha de quem realiza. Se você sentiu que esse conteúdo te ajudou a enxergar a sua jornada com mais clareza e força, eu recomendo fortemente que você leia o livro completo. Ele traz muitos outros exemplos e estudos que vão te ajudar a desenvolver ainda mais uma mentalidade resiliente. O link para você adquirir o livro está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse resumo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você acompanhar os próximos resumos que vão chegar até aqui. Um grande abraço e eu te encontro aqui no próximo vídeo.